Olá, seja bem-vindo a mais uma videoaula do Instituto Monitor. O nosso assunto de hoje é protocolos de roteamento, RIP, OSPF e BGP. Os tópicos que abordaremos nesta aula serão o que é o protocolo de roteamento e os protocolos RIP, OSPF e BGP. Ao término desta aula, você será capaz de reconhecer um protocolo de roteamento e seu funcionamento, conhecer os protocolos RIP, OSPF e BGP. Vamos entender primeiro o que são protocolos de roteamento. Os protocolos de roteamento são divididos em dois tipos, estáticos e dinâmicos. Os estáticos são utilizados em pequenas redes de computador. Então, toda vez que eu tiver um roteamento pequeno, vamos dizer assim, dentro de uma empresa, dentro de uma rede de computadores, uma cidade, por exemplo, eu ainda uso como pequeno. Tá? Então, seria essa questão do estático. Já o dinâmico, ele é aleatório, então assim, é uma coisa grande. Ele é utilizado numa empresa gigante ou numa empresa que tem comunicação com outras cidades, né, dentro de uma única rede de computadores. Aí nós utilizamos o dinâmico, assim como na internet. A internet utiliza o protocolo de roteamento dinâmico. E aí nós temos os três tipos que a gente falou. Então o RIP e o OSPF são do tipo estático, ou seja, utilizados em pequenas redes de computador. Já o BGP, que a gente falou, ele é usado no dinâmico, que é das grandes redes de computador. Então cada tipo de protocolo também tem a sua categoria, como a gente falou. Vamos começar pelo RIP. O protocolo RIP ele é utilizado de uma maneira muito específica. Quando os roteadores usam o protocolo RIP, eles enviam suas tabelas de roteamento para todos os roteadores que eles têm acesso a cada 30 segundos. Ou seja, a cada 30 segundos, dentro de uma rede, ele vai enviando a tabela de informações. Lá vai ter o roteador que ele tem acesso, os computadores que ele tem acesso, como o caminho, as partes para poder chegar naquele lugar. Tá? Então são várias informações. E a velocidade, a distância que demora de cliques, ou de tempo, ou de segundos, para chegar em algum lugar. Aqui, contendo as redes do que os roteadores conhecem, a maneira de alcançá-las e a distância entre elas. Só que temos um problema. Esse problema é que nem sempre o caminho mais curto é o de melhor desempenho. Às vezes a gente acha que cortar caminho por uma ruazinha pode ser melhor do que ir pela estrada que está congestionada. Mas às vezes esse menor caminho que tem menos quilômetros pode ter mais trânsito. E a estrada às vezes que anda 30 quilômetros a mais está mais vazia. Então isso pode acontecer. Então às vezes a gente vai querer fazer o mais curto e acaba perdendo tempo, porque o mais longo está mais rápido. Então isso que a gente tem que entender no protocolo de roteamento. Já o RIP, ele não se preocupa com isso. Ele vai ver quem é o mais curto, é por aqui que eu vou. E é por ali que ele roteia e manda suas informações. Então às vezes a gente tem um delay na internet, na comunicação das redes, por causa disso. Às vezes tem um computador que está comunicando muito pesado, existiria um outro caminho e ele acaba usando o mais curto. Mas aí temos o OSPF. Este protocolo, ao contrário do RIP, ele procura o mais curto, ou melhor, o mais rápido. Quando os roteadores usam o protocolo OSPF, eles verificam o estado dos outros roteadores, que eles têm acesso. Desta maneira, é possível saber o roteador se ele está em funcionamento e também qual o seu estado. Ou seja, ele vai verificar qual é o roteador próximo, o próximo passo de menor tempo ser gasto, tanto para chegar quanto para processar. Então primeiro ele vai ver se o protocolo, se o roteamento está funcionando, se o roteador está ligado, se ele está operante. Depois ele verifica se esse roteador ele está com muita carga, se ele está processando muita coisa, ou se ele está com uma lentidão ali por causa de um vídeo, por exemplo. E aí o que ele vai fazer? Ele vai buscar um outro caminho. Mesmo que ele tenha que passar por mais roteadores, mais redes para chegar no seu destino, muitas vezes este é o caminho mais rápido. E se este for o caminho mais rápido, ele vai passar por 5, 6 roteadores, do que ir um direto, que às vezes está mais congestionado. Então ele sempre vai buscar a velocidade, mesmo que seja mais distante, mesmo que ele tenha que processar mais vezes, mas ele vai buscar o caminho mais rápido. E aí nós temos o BGP, que é classificado aí como externo, como o das grandes redes de computador que falamos no começo da aula. O BGP ele é um protocolo usado em redes grandes,
como a internet, e é classificado como um protocolo externo, porque normalmente ele é utilizado de forma externa, na internet, é uma rede externa. E também quando comunicamos, por exemplo, uma filial em São Paulo com uma filial, por exemplo, no Rio de Janeiro. Uma empresa que tem filial em 2 lugares e precisa se comunicar numa mesma rede. Como ele sai do prédio, a gente tem essa ideia de externo, né, de sair, e aí que vem esse nome. Então o BGP ele vai comunicar redes de uma maneira externa, tá? E sempre buscando grandes redes de computador. E nós temos as suas características. Ele agrupa redes de computadores em uma unidade chamada sistema autônomo. Sistema autônomo é o conjunto de várias coisas, de vários roteadores, de vários computadores que formam um bloco chamado sistema autônomo, ou SA. Por exemplo, todos os roteadores e computadores que estão ligados ao mesmo provedor de internet fazem parte de um mesmo SA. Ou seja, nós temos o nosso provedor de internet e toda a rede de computador da nossa empresa está ligado naquele roteador, naquele protocolo, né? Então tudo que está ligado ali, né, naquela comunicação de rede, é considerado um SA. Tudo que está naquele provedor de internet, junto com todos os computadores, todas as redes, todos os roteadores, todas as impressoras de rede, tudo isso, ele vai fazer parte de um mesmo SA. E ele faz o BGP, ele faz o trabalho de comunicar um SA com outro. Ou seja, ele comunica a internet que sai da minha empresa e vai para a sua, que sai da minha casa e vai se comunicar com a central do Google, por exemplo. Então, essa comunicação é feita sempre pelo BGP. Não esqueçam disso, é muito importante. Chegamos ao final de mais uma videoaula do Instituto Monitor sobre protocolos de roteamento, RIP, OSPF e BGP. Espero que tenham gostado. Frequente as nossas redes sociais e até a próxima!